E aí, darlings, como vocês já devem ter visto em algum lugar deste vídeo, hoje é aniversário de 33 anos do single Dream Lover. E apesar da Mariah não reconhecer a passagem do tempo, a gente reconhece. E para essa data não passar batidinha, eu pensei de vir aqui e gravar um vídeo curtinho para a gente abrir a nossa semana juntinhos. Então vamos lá? Vem que tem história pop. Mas eu não me aguento em dar um pouquinho de contexto pequenininho assim. Por quê? Eu já fiz um vídeo inteiro sobre a Era Music Box, tá aqui no canal. Vou deixar o link aqui no comentário fixado para quem ainda não assistiu ou quiser reassistir. Mas o contexto que eu quero dar é que Mariah, né, assim que ela surgiu com aquele primeiro álbum dela, foi um estouro. Ninguém nunca tinha visto algo daquele jeito. Mas aí ela queria mudar um pouco o som dela para o segundo álbum, que foi o Emotions de 91, e a Columbia deu liberdade para ela, para que ela fizesse do jeito dela, e foi também um sucesso, mas não bateu o mesmo sucesso comercial do primeiro álbum, já que o Emotions é muito mais focado no gospel e naquele estilo de baladas à la anos 50 e anos 60. Aí a gravadora viu isso e falou, tipo assim: "Mariah, volte 3 casas". E aí para esse que viria a ser o terceiro álbum de estúdio dela, que é o Music Box, que tá aqui atrás de mim, aqui, eles controlaram um pouquinho mais. A ideia é que voltasse a soar mais parecido com o álbum de estreia. E lá da turma do álbum de estreia, da turma de produtores que trabalharam com ela, apenas um ficou, que é o Valtin. E o Valtin é escalado para trabalhar mais uma vez com a Mariah, ele que esteve no primeiro, ele que esteve no Emotions, aqui ele tá de novo. E foi nesse processo que nasceu a música Dream Lover, essa que foi um divisor de águas na carreira de Mariah, apesar de muitas vezes ela ser pouco mencionada. Porque assim, logo depois dela, né, no Daydream, o primeiro single é Fantasy, e ele meio que vai eclipsar todos os outros lead singles de Mariah. Mas Dream Lover já trazia algo diferente que Mariah não tinha feito ainda em sua carreira com um lead single, que é trazer assim em primeiro plano uma pegada mais R&B e também uma batidinha bem leve que tem nessa música lá de influência do hip hop. Tanto que para esse projeto, Mariah procurou alguns produtores novos que pudessem somar ao trabalho dela, ao trabalho do Valtinho, ao trabalho da equipe que já estava formada. E é assim que ela chega até o Dave Hall, que é um produtor muito famoso que fez aquele primeiro álbum maravilhoso da Mary J. Blige. E uma coisa que Mariah sabia desde o início é que ela queria usar um sample nessa música, que seria o primeiro single do álbum. Então eles sentaram mesmo para falar assim: "Tá, como que vai ser a música que vai abrir essa nova era?". E eles analisaram várias e várias e várias e várias músicas até chegar nela, a faixa Blind Alley, de 1972, do grupo The Emotions. Essa música já havia sido sampleada anteriormente na cena hip hop, e Mariah e Dave montaram a música ao redor do sample. E o Davezinho conta que ele ficou gag com a ética de trabalho e o profissionalismo de Mariah, compartilhando que eles fecharam a melodia e o refrão da música em apenas uma noite de trabalho. E ele também contou que Mariah tem um jeito curioso de compor, assim, que na verdade ela compõe primeiro a melodia, depois o refrão, e aí em cima disso é que eles vão trabalhando nas estrofes. Mas tem um acontecimento aí, a versão final de Dream Lover que a gente tem não é a versão inicial. Quando Mariah já achava que estava com a versão finalizada, o Tommy Mottola foi lá escutar, escutou e falou: não é isso não, reprovado". Ele achou que faltava alguma coisa ali, faltava um tempero, e aí ele chamou o Valtinho para escutar aquela faixa e adicionar mais uma camada de produção por cima dela, para que a faixa ficasse com aquela cara mais pop, mais comercial. E foi assim que Jim Lover ganhou a carinha que a gente conhece, né, a música como ela está no álbum. Lançada em 27 de julho de 1993, há 33 anos atrás, que se completa nesta segunda-feira, a faixa é o sétimo single de Mariah a pegar o primeiro lugar na Hot 100. E ela chegou no topo e fincou o pé no topo ali por 8 semanas consecutivas. Naquela época, esse foi o recorde que Mariah deteve, né, foi
a música dela que mais passou tempo em número 1 na Hot 100. Mas ela logo quebraria o próprio recorde aí no álbum Daydream com One Sweet Day. Só nos Estados Unidos, o single vendeu mais de 1 milhão de cópias, single esse que tem o remix Def Club, mas lá na Europa e também no Reino Unido existem dois formatos desse compacto. Um que vem com Dream Lover no lado A e Do You Think of Me no lado B, e outro que além dessas duas faixas ainda adiciona Someday, lá do primeiro álbum de Mariah. Por quê? Não sei te dizer. Além de alcançar o primeiro lugar nos Estados Unidos, ela também conseguiu boas posições em outros grandes mercados para Mariah. Chegou até o número 7 lá na Austrália, número 15 na posição geral do chart da Europa, do continente inteiro, e no Reino Unido chega até o número 9. E outra curiosidade é que esse é o segundo de 6 lead singles consecutivos de Mariah que é uma uptempo, não é uma balada romântica. Inclusive, dificilmente o primeiro single de Mariah é uma balada clássica, né. Então nós tivemos Emotions, Dream Lover, Fantasy, Honey, Heartbreaker, Loverboy, né. 6 numa tacada, assim, 6 eras que abrem com uma música lá em cima. E é isso, gente, vídeo curtinho de hoje, eu quero saber de você, qual que é a sua relação com Dream Lover. Eu acho que, apesar dessa música ser uma das mais cantadas por Mariah em suas turnês e tudo mais, hoje em dia ela é meio deixadinha de lado? Não sei, é só uma sensação que eu tenho, você tem essa sensação também? É que talvez perto de outras, né, ela acabe ali, ficando um pouquinho tímida, até porque depois o outro single foi Hero, que é uma das músicas assinaturas de Mariah. Conta pra mim o que você acha, sua relação com essa música, a versão que você mais gosta, e eu vou deixar no comentário desse vídeo e pra aparecer aqui no final, em algum momento também que eu tô dando tchau, 2 vídeos, um sobre a era Music Box e outro sobre como Mariah vivia naquela época de que Music Box estava sendo formado. Então são 2 vídeos para a mesma era. Esse aqui entra como um anexo. Beijo, boa semana e até mais.